Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 34. Pedir que o Eric coloque aqui Salmo 34, 18. No telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Salmo 34, 18, nós usamos a versão revista e atualizada. Nós vamos ler então este Salmo, Salmo de Davi, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa conferência profética. E quem sabe nós não estejamos familiarizados com o tema profético, ou quem sabe alguém tenha uma concepção, um conceito errado do que é profético. Eu gostaria de começar falando a respeito do que é profético, o que é um ato profético. Muitas pessoas acham que um ato profético é eu vou declarar, né? Eu vou dizer e isto vai acontecer. Olha, nós vamos fazer um ato profético e declarar que Deus irá fazer um milagre. Deus fará o paralítico andar. Ato profético não é isso, irmãos. Ato profético, você não está aqui para ouvir o pastor dizendo, olha, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo, embora a gente acredite em todas essas coisas. Mas profético, no sentido mais estrito da palavra, significa ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. Então nós estamos numa conferência profética para ouvirmos a voz de Deus, para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, conferência profética é para aprendermos a viver um tempo profético na nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo tempos esquisitos, nós estamos vivendo tempos estranhos, e a gente abre a internet, todo mundo tem acesso hoje, e nós ouvimos, irmãos, cada aberração, cada heresia, e assim como há muitos anos atrás, precisou-se de uma reforma na igreja, e nós somos desta linhagem reformada, protestante, porque a igreja que havia saído lá da igreja primitiva, agora havia perdido completamente o rumo, havia perdido completamente a direção, e precisou de alguém colocar a sua própria vida em risco para dizer, não, nós vamos mudar essa história. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor, nós precisamos voltar à verdade doutrinária bíblica. E hoje em dia, irmãos, podcast, vídeos gravados das mais diversas denominações, pessoas após pessoas estão gravando, cada um grava o que acha, e na internet todo mundo é pastor, todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, e cada barbaridade que a gente tem ouvido. Então, irmãos, essa conferência profética é um contra-ataque ao inferno. Esta conferência profética é um contra-ataque às heresias. Esta conferência profética é para nós colocarmos um marco na nossa igreja e dizer, nós não estamos indo com a onda, nós não estamos indo com esta maré, nós não somos daqueles que são levados por qualquer vento de doutrina, nós temos estabelecido as nossas bases na palavra do Senhor e nela iremos continuar. Conferência profética é para aprendermos a viver um tempo profético, para vivermos de maneira profética. Irmãos, um tempo profético, quando eu digo um tempo profético, não é uma estação, uma temporada, não é um mês, um ano. Quando eu falo viver um tempo profético, significa cada dia que nós estivermos aqui nesta terra. Cada dia a partir de hoje que o Senhor nos conceder de continuarmos vivendo aqui neste mundo, nós precisamos entender o tempo do Senhor, precisamos entender a vontade do Senhor e viver para o inteiro agrado dEle. Irmãos,
o evangelho tem perdido o sentido. O evangelho tem perdido o propósito. O evangelho, quando eu falo não o evangelho em si, aqueles que se dizem porta-voz do evangelho, têm levado um falso evangelho aos quatro cantos deste mundo. A coisa não é só no Brasil, irmãos. A coisa é muito séria. E nós precisamos entender, irmãos, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 1, 9 e 10, ele diz assim, olha, desde o dia que eu ouvi a respeito de vocês, eu não cesso de orar por vocês. Eu não cesso de clamar por vocês. Eu não cesso de pedir a Deus para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade dEle, sabedoria e entendimento espiritual, a fim do quê? Qual o objetivo da oração de Paulo? Para que vocês vivam de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, você não é o centro do evangelho. Como diz aí um pregador novinho e famoso na internet que diz, olha, você é o ponto fraco do coração de Deus. O que é isso, irmãos? Estão achando que Deus é quem? Que Deus é um colega de trabalho? Que Deus é um camarada que a gente encontra na esquina da rua? Deus é santo, soberano, onipotente, está sentado acima de todas as coisas, o seu trono é inabalável, inamovível, ele continua e nele não reside variação, nem sombra de mudança, ele era, é e sempre será o mesmo. Irmãos, a nossa vida aqui não é para fazer aquilo que nos agrada. Se você está vivendo um evangelho dizendo assim, eu tenho direito, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de viver do jeito que eu quero, você infelizmente não conheceu o verdadeiro evangelho ainda. Paulo está dizendo, olha, eu não cesso de orar para vocês, para que vocês façam o que der na cabeça, para que vocês façam aquilo que está no coração de vocês, para que vocês vivam do jeito que vocês querem. Não, Paulo está dizendo, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. O que é viver do modo digno do Senhor? É Deus olhar para a nossa vida e dizer, ok, é isso aí, meu filho. Está no caminho certo, parabéns. Continue nessa, porque o evangelho de hoje em dia, irmãos, é olhando sempre na horizontal. O que será que o pastor vai pensar de mim, o pastor Luiz? O que o pastor Ezequiel vai pensar de mim? Eu tenho que fazer um jeito para agradar o presbítero Jorge. As pessoas estão vivendo assim, lá no trabalho, ninguém pode descobrir aqui que eu sou crente, então eu vou me envolver na roda dos escarnecedores, eu também vou pesquisar umas piadinhas sujas para contar, eu também vou jogar um truco lá na hora do almoço, porque eu preciso me misturar para que eu seja aceito. É este evangelho que está sendo pregado, porque as pessoas que estão pregando evangelho, elas não estão preocupadas com o futuro da sua alma, se você vai para o céu ou vai para o inferno, desde que elas sejam chamadas para os programas de TV, desde que elas sejam chamadas para os grandes podcasts, desde que elas recebam milhares e milhões de likes e de seguidores na internet, para eles está tudo ok. Viva do jeito que você quiser, faça o que você quiser, ande do jeito que você quiser, frequente os ambientes que você quiser, mas daí a vida eterna não é com eles, é você que vai pagar o preço. Então, irmãos, nós estamos falando de viver num tempo profético, irmãos. É viver de modo digno, que agrade ao Senhor. E outra coisa, irmãos, nós não podemos confundir o dom de profecia com o ofício profético. São duas coisas bem distintas. O primeiro que eu citei está lá em 1 Coríntios 12, 7 a 10, que fala sobre os 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas e interpretá-las. Este é o dom de profecia. A pessoa que recebeu um dom, que tem a capacidade de profetizar. Agora, o que nós encontramos em Efésios 4:11 são os dons ministeriais, são os ofícios. Ali se refere ao governo da igreja.
E ali Paulo está dizendo, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres e evangelistas. Então, irmãos, nós não vivemos pautados em profecias, mas na vontade de Deus. Então, eu quero viver numa vida profética, então, o fulano me ofendeu, eu vou lá pedir para o irmão ou para a irmã que profetiza para orar por mim, ver se Deus vai falar alguma coisa, se Deus vai punir, se Deus vai matar, se Deus vai fulminar. Nós não vivemos baseados em profecia, irmãos. Nós acreditamos em revelação, nós acreditamos em profecia, nós acreditamos em sonho profético. Deus me usa em profecia também, não estamos falando contra. Eu estou falando que o crente verdadeiro, ele não vive de profecia em profecia. Ele vive da vontade de Deus. Por isso, ele tem que ter uma vida profética para entender, ter discernimento e saber o que é que Deus quer para a sua vida. Então, irmãos, viver uma vida profética não é procurar sempre alguém que vai estar profetizando sobre a sua vida, mas pautado na vontade de Deus. O tempo profético significa viver em obediência à vontade de Deus. Irmãos, Saul nos trouxe uma lição poderosíssima na nossa vida. Quando Samuel diz, olha, espera aí 7 dias que eu virei, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, Deus vai falar comigo, eu como profeta, como voz profética no reino, eu vou dizer para você o que Deus quer que você faça para vencer o inimigo. Passou um dia, passaram-se 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e nada de Samuel aparecer. E Saul então não era sacerdote, ele não era profeta, ele não podia oferecer sacrifício. E ele pega então uma oferta, um animal, e sacrifica ao Senhor. E quando ele termina de sacrificar, quem aparece? Samuel. E ali esse texto nos tem dado uma lição poderosíssima para a nossa vida. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel olha para Saul e diz assim, o que você fez, rapaz? Que loucura que você fez. Por acaso Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra, a sua voz? O obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender a sua voz melhor do que gorduras de carneiro. Irmãos, quando nós estamos falando de um tempo profético, de uma vida profética, de sermos separados do mundo, de não sermos contados junto com os do mundo, vivemos em obediência ao Senhor. Como eu sempre tenho dito, não adianta vir levantar a mão, cantar e dizer, o Senhor é maravilhoso, às vezes até derramar lágrima, mas se não está em vida de obediência ao Senhor. E esta geração que nós estamos vendo de crentes, é uma geração que não quer saber o que Deus quer para a sua vida, não quer saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida, não está nem aí com a vontade de Deus, querem curtir a vida. É a geração do eu posso. É a geração do eu tenho direito. Irmãos, faço uma pergunta aqui. Quem foi o pior rei de Israel? O rei Acabe. O rei Acabe foi o pior rei de Israel. Porque ele se tornou idólatra, porque ele preferiu servir falsos deuses, porque ele agiu como criança mimada e porque tornou-se inimigo do profeta Elias. Poderíamos colocar outras características dos erros e das falhas de Acabe. 1 Reis 21, 25 diz assim, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Nós estamos falando de tempo profético, nós estamos falando de conferência profética, nós estamos falando de vida profética, nós estamos falando de viver debaixo da vontade de Deus, e aqui está um exemplo que você não pode seguir. Saul fez tudo que era mal perante os olhos de Deus. Lembra que
o que Paulo escreveu aos Colossenses, vocês precisam viver de modo digno do Senhor. Irmão, se o mundo estiver batendo palma para você e dizer, você que é um crente legal. Esses dias eu vi um trecho de um vídeo de um pastor muito famoso no Brasil, num programa de televisão, e estava aí na discussão que a gente não pode falar aqui para não perder as redes sociais de novo, né? Mas aquela discussão que está por aí sobre casamento, né? E de repente o pastor dá aquela passada de pano, não é bem assim, tem uns crentes assim que são meio careta, tem uns crentes que são meio exigente demais, não é bem assim. Então aquela pessoa com uma vida de pecado, contra a palavra do Senhor, andando em pecado, andando em desobediência à palavra do Senhor, vai lá e abraça o pastor e diz, você sim é um pastor verdadeiro. É isso aqui que Acabe estava fazendo. Acabe, como Saul, preferia ser aceito pelos homens do que ser aceito por Deus. Preferia fazer aquilo que agradava os homens do que aquilo que agradava a Deus. O que o texto está dizendo, e Acabe se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. A sua preocupação não deve ser o que o seu vizinho pensa a seu respeito. É lógico que você não pode dar mau testemunho. Estou falando da sua vida espiritual. Não importa o que o mundo acha a seu respeito, não importa o que os colegas de trabalho falem a seu respeito. O que importa é que Deus fale a seu respeito. Que você não seja encontrado na lista de Acabe dizendo, e o meu servo, não dá para chamar de servo, né? E o fulano e a fulana se vendeu para fazer tudo o que é mal perante os meus olhos. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Este é o evangelho que não é pregado mais. Este é o evangelho que as pessoas não querem ouvir. Este é o evangelho que está causando comichão nos ouvidos, como diz a palavra do Senhor. Este é o evangelho que está fazendo com que as pessoas levantem para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Esta é a geração que nós estamos vivendo. Acabe se tornou idólatra, preferiu servir aos falsos deuses, rejeitou a palavra de Deus através do profeta Elias. Agiu como criança mimada. Irmãos, o que tem de crente mimado não está escrito. Mas não é mimado com relação à igreja, mimado com relação ao pastor, aí até passa, mas o negócio é ser mimado com Deus. Deus não me respondeu. Faz um mês que eu estou orando e Deus não me respondeu ainda, eu não piso mais na igreja. Fiz a campanha de 2 meses de jejum e Deus me respondeu. Crente mimado, eu queria casar com fulano, agora fulano casou lá. Ai, Deus não gosta de mim. Crente mimado. Parece que Deus não gosta de mim. Olha, lá em 1 Reis 21, 24, diz assim, e Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote. E deitou-se na cama, voltou-se o rosto e não comeu pão. Sabe o que é mimado? É aquela criança que emburra. Quem sabe você já viu algum espetáculo no mercado? Né? A criança no chão, eu quero. Esses dias eu estava numa loja, eu com a Denise, pensei que estavam matando a criança, fui lá no outro corredor para ver o que estava fazendo. O pai e a mãe não queriam comprar o brinquedinho. Irmãos, a gente olha e fala, meu Deus, que criança mal educada. Daí a gente vai embora, chega em casa, porque Deus... E Deus olha e fala, está no corredor aí também, é? Irmãos, muitas vezes nós somos crentes mimados porque queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça e não queremos nos submeter à vontade e dizer, Senhor, faça o que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. É bonito dizer, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, só na teoria, porque quando Deus fala, meu filho, não vai, não, Senhor, não se meta nesta área aqui, que aqui cuido eu. Crente mimado,
Está parecendo Acabe o pior rei de Israel. Ficou desgostoso porque Nabote não quis vender a vinha dele, não quis vender o terreno. Ai, eu não vou mais comer. Foi lá, deitou lá e ficou na cama deitado. E Jezabel teve que promover um assassinato para tirar aquele homem da cama. Tornou-se inimigo do profeta Elias. O profeta Elias era arauto. Domingo passado eu preguei sobre o que é ser arauto. Arauto significa porta-voz. Porta-voz significa aquele que tem a palavra oficial de uma autoridade. Deus só falava em Israel através do profeta Elias. Ele era o porta-voz. Ele tinha a palavra oficial. Ele tinha a voz de Deus na terra. E como é que Acabe via Elias? Certa feita Elias se apresentou diante de Acabe. E qual foi a palavra de Acabe? És tu o perturbador de Israel? Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos obedecer a vontade de Deus, nós queremos levar uma vida santa e digna, aceitável diante do Senhor, e as pessoas olham para a nossa vida e dizem, esse é um perturbador. Hoje em dia o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. A igreja verdadeira é tida como falsa e a igreja falsa é tida como verdadeira. O pastor que zela pelas suas ovelhas é tido como perturbador da igreja. E o falso profeta é aplaudido e, esse sim. Elias não tinha nenhum erro, Elias não tinha nenhuma falha. Elias falava e as coisas aconteciam, dizia, não vai chover, não chovia, falava que não ia cair nem orvalho na terra e não caía orvalho. Chegavam para prender ele e falavam assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e o fogo descia e consumiu os soldados. Este era um homem de Deus, mas diante de Acabe ele era um perturbador. Como é que você quer ser visto pelos homens? Como queridinho, dizendo, esse é bacana. O meu parente é crente, mas nem parece que é crente, tão legal que ele é. Ele bebe com a gente, ele fuma com a gente, ele vai no bailão com a gente, ele festeja com a gente, aquele lá sim é gente boa. Ou você quer chegar lá e falar, chegou o crentão. Chegou o chato da família. Chegou o cara que só fala de céu, que só fala de Deus, que só fala do amor de Jesus, que só fala que Jesus morreu, que existe céu, existe inferno. Como é que você quer ser visto nesta geração? Você quer ser mais um no meio dessa geração? Ou você quer ser o sal desta terra? Você quer ser a luz deste mundo? E para ser, existe um preço a ser pago. Seja o perturbador desta terra. Oh, aleluia, aleluia. Qual foi o melhor rei de Israel? Se existe um pior, existe um melhor. O melhor foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto para você, por que ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus? Não pelos homens, pelo próprio Deus. Deus disse, este é segundo o meu coração. Bom, se tem uma coisa que eu tenho perseguido é isto. Eu oro e falo, Deus, quem dera, mas quem dera um dia da minha vida eu pudesse estar diante da tua presença, os teus olhos me contemplarem aqui na terra e dizer assim, este homem é segundo o meu coração. Esta mulher é segundo o meu coração. Lá vai a minha filha que é segundo o meu coração. Lá vai o meu filho que é segundo o meu coração. Quem dera nós alcançássemos este título diante do Senhor. O que significa ser segundo o coração de Deus? Compreender que fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. É aqui que a nova teologia, o novo evangelho não aceita. Venha ser feliz, junte-se a nós, o importante é você estar aqui.
Não precisa mudar as suas atitudes, não precisa mudar as suas ações, não precisa mudar o seu modo de pensar, não precisa mudar o seu modo de ver a vida. Deus é maravilhoso, Deus é amor, venha, venha. Davi era segundo o coração de Deus porque ele sabia que ele estava como rei, não para fazer aquilo que ele queria, mas para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E nós temos muitos e muitos versículos, irmãos, de Davi consultando ao Senhor. Sabe, Davi nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma batalha. E é maravilhoso que aquele que se assentou, irá se assentar no trono de Davi, Jesus Cristo, o filho de Davi, também nunca perdeu uma batalha, também nunca perderá uma batalha. E Ele é o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso general de guerra, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Davi, eu gosto muito desse, acho que eu já, não sei, devo ter pregado umas 4 vezes e citado isso aqui nas últimas pregações minhas. Mas é maravilhoso, irmãos. Davi ainda não era rei, ele tinha a unção de rei, tinha o espírito do Senhor sobre ele, mas Saul ainda era rei e os filisteus vieram para invadir uma cidadezinha chamada Keila. E Davi ficou sabendo disso e consultou ao Senhor. Veja o que é um coração quebrantado. Davi poderia ter falado: é a minha vez de me aparecer para aquela cidade. Eu vou lá, livro a cidade e o povo vai dizer: Davi é legal, Davi é bacana, Davi tem que ser o nosso rei. Eu vou tirar vantagem da situação. Não, Davi foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu posso ir lá vencer aqueles inimigos. Deus falou: vai, porque eu já dei a vitória. Sabe o que é coração quebrantado? Sabe o que é viver de forma profética? É o coração dizendo: Deus, não é nada para mim, tudo é para ti, Senhor. Se eu toco, glória ao Senhor. Se eu canto, glória ao Senhor. Se eu prego, glória ao Senhor. Se sou pastor, glória ao Senhor. Se tenho uma casa, glória ao Senhor. Se tenho um carro, glória ao Senhor. Se tenho comida para comer hoje à noite, glória ao Senhor. Se tenho um trabalho para voltar na segunda-feira a trabalhar, glória seja dado ao nome do Senhor. Seja dada a Ele toda a honra e toda a glória. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele não trazia para ele. Você lembra quando ele chega no campo de batalha? Voltando um pouquinho à história. Quando ele chega no campo de batalha, ele era jovenzinho, tinha uns 17 anos mais ou menos. E ele chega no campo de batalha e escuta o gigante Golias dizendo: não tem ninguém para duelar comigo. 40 dias que aquele gigante estava dizendo: não tem um homem, não tem um soldado valente, não tem um macho aí para vir lutar comigo. E de repente aquele jovenzinho de 17 anos de idade diz: Saul, deixa comigo que eu vou vencer. Deixa comigo que eu vou mostrar para esse gigante com quantos paus se faz uma canoa, né? E Davi então chega diante de Golias e diz assim: olha, Golias, hoje você vai conhecer quem é Davi. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, e olha aqui, você não me conhece, me afunda as pedras aqui, eu sou o cara, eu sou, a minha mira é muito boa, eu sou um lutador, um guerreiro, embora o meu tamanho. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele chega e diz assim: gigante, você não, porque você vai estar morto. Mas o teu rei e o teu exército e toda a terra hoje saberá que não existe um Davi, existe um Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A glória não é para você, a glória não é para mim, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Davi era o melhor, o rei de Israel. Ele não fazia nada pensando em si. Ele não fazia nada buscando glória para si. Ele queria que Deus fosse glorificado. Você tem buscado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você simplesmente está caminhando: eu sou crente, vamos indo para ver aonde vai dar isto. Irmãos, esta igreja tem vivido um tempo profético.
esta igreja continuará se movendo na vontade de Deus. Esta igreja não foi estabelecida para agradar o mundo, não foi estabelecida para agradar os homens, mas não para agradar aqueles que querem satisfazer as suas próprias vontades. Esta igreja é profética, se move profeticamente, segue a vontade soberana de Deus e continuamos ensinando que este é o caminho da vitória. Irmãos, quando nós olhamos a divisão bíblica, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento existia Moisés, que representa as leis, e existiam os profetas. E Deus conduzia o povo através dos profetas. Irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui muito importante para você entender uma coisa. Deus nunca quis estabelecer democracia, Deus nunca quis estabelecer a monarquia, Deus sempre quis teocracia. Democracia todo mundo manda. É o que nós estamos vivendo no Brasil e a gente vê que o negócio não funciona. Senão, a nossa política estaria boa, a nossa economia estaria boa, as nossas condições estariam melhores. Deus não queria monarquia para Israel, o povo que pediu um rei. Tanto é que Samuel se desgostou, dizendo: Senhor, o Senhor falava comigo através de mim, ensinava o povo, conduzia o povo, agora eles querem um rei. Pode deixar, eu sei onde isso vai chegar. Mas o próprio Jesus disse uma vez lá em Jerusalém, disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e persegue os que foram enviados. Na nova aliança, irmãos, na igreja primitiva nós tínhamos os apóstolos. Deus conduzia a igreja primitiva profeticamente através dos apóstolos, teocracia. Então a democracia todo mundo manda, monarquia só o rei manda, teocracia quem manda é Deus, de Deus, teocracia. Então Deus nunca quis instituir democracia, o reino de Deus não é democracia, é reino, não é monarquia, é teocracia. Mas também rejeitaram os apóstolos, irmãos. E na nova aliança, na igreja dos tempos atuais, Deus deixou líderes espirituais, Deus deixou pastores para conduzir profeticamente a igreja e continua sendo teocracia, irmãos. Isso nós temos que entender. Nós não estamos aqui para promoção pessoal, nós não estamos aqui para fazer, olha, eu quero agora, eu como pastor presidente, eu vou fazer do jeito que eu quero, não. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Esta igreja não pertence ao pastor Hudson, pertence ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é que conduz. É Ele quem nos ensina. Nós não podemos rejeitar, irmãos, a teocracia na nossa igreja, e nem rejeitar a voz profética que Deus tem neste lugar. Irmãos, Jesus também trouxe uma lição preciosa. Nós estamos falando sobre tempo profético. Nós estamos falando de viver de forma profética nesta terra. Jesus trouxe uma preciosa lição sobre ter coração quebrantado. Significa coração ensinável. Aquele coração que está aberto para receber o ensinamento. Existem muitos crentes que entregaram o seu coração para o Senhor, mas o coração continua inacessível. E quantas vezes nós estamos falando, pregando, não só aqui na sede, mas nas congregações, a gente está falando e está pregando, e a gente vê que tem coração endurecido, que parece que a palavra está batendo como nessa madeira, e não entra 1 centímetro no coração. Pessoas que têm um coração duro, pessoas que não têm um coração ensinável, pessoas que são orgulhosas, que não aceitam uma liderança sobre a sua vida, que não aceitam o ensinamento de uma voz profética. E Jesus deixou um exemplo muito lindo sobre isto, que eu trago para a minha vida, para que eu não me inclua
na parte dessa história. Lá em Lucas 16, eu falei isto terça-feira lá no Águas Claras, no nosso estudo. Em Lucas 16, Jesus conta a história, não é uma parábola não, irmãos, ali é uma história verídica, sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. O mendigo não foi para o céu porque era mendigo, mas porque ele temia o Senhor. E o rico não foi para o inferno porque era rico, mas porque ele não temia o Senhor. E agora um está no inferno e o outro está lá no céu, no seio de Abraão. Um está em tormento e lembrando que tinha uma família, lembrando que tinha 5 irmãos que estavam indo para o mesmo lugar. Eu estava falando terça-feira no nosso estudo, irmãos, preste bem atenção nisto. Principalmente se você é pai, principalmente se você tem família, preste bem atenção nisto. Lá no inferno, as pessoas estão conscientes. Aquele homem sabia que ele tinha mais 5 irmãos que estavam indo para o mesmo lugar. Esses dias eu estava conversando com um homem que tem, um casal, né? O homem, a esposa e um filho, o filho já de uns 14, 15 anos. E eu estava dizendo, olha assim, agora não é só você que está indo para o caminho errado. Se você for para o inferno, o teu filho está no mesmo caminho, ele vai para o inferno. E lá no inferno você não vai sofrer só pelo fogo, pelo verme que não morre, pelo ranger de dentes, mas você conduziu o teu filho para o inferno. As pessoas não pensam nisso, irmãos. Aquele homem estava desesperado no inferno, dizendo, os meus irmãos estão no mesmo caminho que eu trilhei, estão vindo para o mesmo lugar, vão passar pelo mesmo tormento, o mesmo sofrimento. E qual foi o pedido que ele fez ao pai Abraão? Dizendo, pai Abraão, manda Lázaro lá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. E qual foi a resposta do Senhor? Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. Sabe, tem muita gente, tem muito crente, pseudo-crente, que vai para o inferno porque não quer dar ouvido à voz profética sobre a sua vida. Não é pastor nenhum que me manda, não é igreja nenhuma que vai dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Continue neste caminho para você ver qual é o teu final. É só ler Lucas 16. Aquele rico estava no inferno porque ele não quis escutar Moisés, não quis escutar as leis. Moisés representa as leis. Os profetas estavam ali, ele não quis ouvir os profetas e foi para o inferno. E ele sabia que os irmãos estavam no mesmo caminho. E o pai Abraão disse, olha, do jeito que eles estão com o coração duro, nem que ressuscite alguém, eles vão aceitar a palavra. Irmãos, nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de ser igreja, nós temos uma alma que é eterna, e quando nós fecharmos os olhos aqui nesta terra, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, e depois disso, o próprio Jesus disse, está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Aquele homem estava no inferno porque não queria ouvir a voz profética. Não existe carreira solo, irmãos. No cristianismo, não, eu não preciso de igreja. Tem o movimento dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. O pastor fala, eu deixo entrar por aqui, sair por aqui. Vai nessa. Vai nessa para ver onde que vai dar. Eu prometi uma coisa para Deus, eu não queria ser pastor, eu não queria pastorear a igreja, mas aceitei ser pastor, aceitei pastorear numa igreja, e se alguém for para o inferno, não vai ser por culpa minha, porque se chegar no inferno vai falar bem que o pastor Hudson dizia. Eu não vou ser omisso, eu não vou me acovardar de falar. Nós temos que falar porque um dia eu vou prestar conta. O dia que eu chegar diante de Deus, Ele fala assim, o que você fez com a igreja que eu te dei para pastorear? O que você fez com as minhas ovelhas? Eu vou falar, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou falar. Eu falei tudo o que o Senhor mandou fazer. Eu falei tudo o que o Senhor mandou falar. Eu não me acovardei. Irmãos, por isso o diabo trabalha tanto para tirar da sua vida uma voz profética.
Vai para a internet, vai para esses pastorzinhos de meia pataca que tem aí na internet dizendo: você não precisa de pastor, você não precisa de igreja. Eles são instrumentos do diabo, levando dezenas, centenas e milhares de pessoas para o inferno, e um dia eles vão dar conta diante de Deus. Agora nós, como pastores, como igreja verdadeira, o nosso papel é alertar. Não estamos proibindo ninguém, não obrigamos ninguém, mas nós alertamos. Se um dia, Deus livre, mas se um dia alguém for para o inferno, não vai ser por falta de aviso. Não vai ser por falta de dizer: o meu pastor dizia, o meu pastor alertava, o meu pastor estava com a razão. Então, irmãos, o diabo quer que você não tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu volto lá no que eu disse no começo. O que Paulo diz em Efésios 4:11? Deus deu uns como apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Irmãos, a igreja não inventou pastor. A igreja não inventou liderança espiritual. A igreja não inventou apóstolos. A igreja não inventou profetas. Isto é Deus que estabeleceu. Sabe, irmãos, para você entender um pouco melhor, quem sabe possa clarear a sua mente, qual é a instituição que mais é atacada no mundo? A família. Querem acabar com a família tradicional? O nosso presidente, que é o atual presidente, eu oro por ele, abençoo a vida dele, mas ele disse numa das suas entrevistas que ele tem combatido o cristianismo e combatido a família tradicional, que tem combatido os costumes. O mundo é assim. Os governos são assim, não é exclusividade do Brasil, não. As escolas estão assim, as faculdades estão assim. A sociedade está assim, lutando contra a família tradicional. Mas a família tradicional não foi a igreja que inventou, foi Deus quem inventou, irmãos. Entenda de uma vez por todas, eu sempre bato na mesma tecla, irmãos. Que bom que se nós pudéssemos mudar alguma coisa e dizer: meus irmãos, a partir de hoje isto não é mais pecado. Seria muito bom, mas nós não demandamos sobre estas coisas. Deus estabeleceu o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é santo, o que leva para o inferno e o que leva para o céu. Nós não podemos mudar. O mundo pode tentar com todas as formas, com todo o dinheiro, com toda a influência, com todas as forças que eles puderem. Eles não vão destruir a família, porque a família não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Assim também é com relação à igreja verdadeira. O diabo pode se debater, pode se espernear, pode fazer o que quiser. A igreja verdadeira continuará avançando e as portas do inferno não prevalecerão. Oh, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia. Você está disposto a ouvir a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a obedecer à vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a ter um coração ensinável, como era o coração de Davi, como era o coração do mendigo Lázaro? Você está disposto a ter um líder espiritual na sua vida? Que te conduza para perto de Deus, que te conduza para a sua vida ministerial, para que você cumpra a sua vida, a sua vocação ministerial? Você está disposto a viver de maneira profética? Você está disposto a abrir mão do seu querer, da sua vontade, para dizer: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fique em pé neste momento.